Uma família morava em uma pequena casa no subúrbio. Michael, o filho, estava ansioso para comemorar o aniversário ao lado dos pais. O menino passou a manhã toda inquieto ao perceber que uma grande caixa havia chegado pelo correio. A caligrafia anunciava que era um presente de sua avó. Michael rasgou o embrulho esperando encontrar algo que pudesse mostrar aos amigos. No entanto, decepcionou-se ao ver um urso surrado e cheio de remendos. Os pais não se assustaram com o presente, sabendo que a avó apreciava coisas mais artesanais. Apenas alguém como ela mandaria uma coisa como aquela. Nos dias que se passaram, Michael adquiriu uma estranha obsessão pelo urso remendado. Gostava de brincar com ele e levá-lo para todos os lugares. Parecia que não havia mais tempo para outros brinquedos ou atividades. Certa noite, preocupado, o pai de Michael resolveu retirar o urso do quarto do filho, mas desistiu ao ver o menino dormindo junto dele. Um dia depois, os pais começaram a notar um comportamento estranho vindo de Michael. O menino, embora ainda levasse o urso para todos os lugares, começou a ficar abatido e calado. Eles refutaram aos médicos depois do ocorrido, mas segundo eles, Michael estava saudável. Era apenas um menino quieto. Ainda intrigados com o comportamento do filho, eles se assustaram ainda mais ao perceber que eram ignorados. Michael constantemente se virava e ia para outro lugar sempre que os pais estavam por perto. Em uma manhã, a mãe do menino comentou com a sogra sobre o estranho presente de aniversário que ela mandou para o neto. Para a surpresa dos pais de Michael, a avó pensava que o aniversário seria apenas no mês seguinte. A partir dali, eles começaram a se perguntar que se não fosse a avó, quem teria dado aquele presente? De quem era aquela caligrafia tão parecida com a dela? Os pais resolveram finalmente se livrar do urso. Quando entraram no quarto, um ar arrepiante pairava pelo ar. Na cama, eles encontraram Michael dormindo com um semblante tenso. Junto do menino estava o brinquedo. Foi como se um nó invisível apertasse suas gargantas. O urso surrado e remendado olhou para eles, não apenas os encarando, mas como se soubesse que algo maligno estivesse para acontecer. Ele é meu. Saiam ou vão morrer. Resmungou a pelúcia em uma carranca monstruosa. O coração deles acelerou. O pai tentou tirar o urso do filho, mas uma força sobre-humana o jogou para longe. A mãe soltou um grito de pavor. A mulher olhou para Michael, que ainda permanecia dormindo. O urso a encarou quando percebeu o mínimo de movimento. Ele não está mais aqui. Pelo menos não sua alma. A pelúcia começou a exalar um odor incomum. Levantou-se e sorriu. Era um sorriso maligno. Crianças têm a alma muito saborosa. Não se preocupe. Logo, vocês serão devorados também. Michael. Michael. A mãe insistiu. O urso irritado se aproximou dela e a jogou contra a parede junto do marido. Saiam daqui. Almas de crianças demoram a ser devorada, geralmente são muito fortes. No entanto, não pensem que não vou esquecer de vocês. Posso não devorá-los agora, mas isso não significa que não posso matá-los. Saiam. Com força sobre-humana, os pais foram jogados para fora do cômodo, e a porta do quarto trancou-se. Isso não pode ser real. Insistiu a mãe. Ainda descrente do que tinha acontecido, a mãe de Michael resolveu quase que imediatamente pesquisar se o que haviam presenciado pudesse de alguma forma ser real.
Ela passou a madrugada e a manhã procurando por provas em sites e bibliotecas. Finalmente decidiu ir ao lugar que achava que encontraria uma resposta. Ela foi à igreja. A mãe de Michael relatou ao padre o que presenciou na noite anterior. Ele, no entanto, pediu para que ela mostrasse alguma comprovação. A mulher, irritada, voltou para casa. Para seu total terror, percebeu Michael agarrado ao urso na soleira da casa. O rosto do filho estava pálido, como se ali não existisse quase nenhum sinal de vida. O urso a encarou de maneira satisfatória. Ele a encarava com um sorriso macabro. Está quase na hora, minha querida. Não se preocupe. Não vai doer nada. Michael e o urso entraram em casa. Ela os seguiu em silêncio. Um grito contido escapou por seus lábios, quando observou o marido no mesmo transe do menino. O pai de Michael parado em frente à escada possuindo um olhar vazio. Novamente, desesperada, ela saiu de casa. Desta vez, o padre, sentindo a angústia da mulher, resolveu ir ver do que se tratava. O padre se juntou a ela com uma bolsa de água benta, um crucifixo e uma Bíblia. Quando chegam lá, a atmosfera era tensa. O urso estava sentado no sofá, ao lado dele, pai e filho em transe. O padre, amedrontado, pediu para que a mãe segurasse a água benta. Ele abriu a Bíblia e começa a recitar em uma língua diferente. A criatura soltou um gemido de dor, mudando de tamanho, tornando-se maior e apavorante. Isso me irrita muito. A criatura então jogou o padre contra a parede, caindo desacordado no chão. Agora é sua vez. Anunciou para a mãe. A mulher jogou água benta na entidade, queimando-a de dor. Ela agarrou uma faca de cima da bancada e a molhou com a água benta, golpeando várias vezes a criatura. Pouco a pouco a entidade foi se transformando no urso remendado e surrado que era antes. Pelo canto dos olhos, a mãe pareceu ter visto pai e filho voltando a ter consciência. Ela resolveu queimar o urso e enterrar as cinzas em uma floresta próxima dali. Ao voltar para casa, o marido e o filho a esperam. Ela os abraça, feliz por ter se livrado daquele pesadelo, sem perceber o olhar vazio dos dois, não demonstrando nenhum tipo de emoção.